Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Loteamento Ecopark, vendas exclusivas LL Imóveis, a sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp: 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp: 98730-2020. casadoboné.com.br. Na vida e nos negócios, nós ficamos sempre ouvindo pessoas nos ensinarem que devemos ter alta performance. Você sabe o que é alta performance? Alguns dizem que alta performance é ser melhor do que todos, ou ser melhor do que o concorrente. Eu digo para você, não é ser melhor do que o outro, é ser melhor para os outros. Isso é ter alta performance nos negócios e na vida. E eu convidei uma empresária do interior do nosso estado, lá de Santa Cruz, para contar um pouco dessa história empreendedora que tenta o tempo todo ter alta performance, ou seja, ser melhor para todos. Do Céu, muito obrigado por participar do Mandou Bem e vamos conhecer um pouco dessa história maravilhosa, né? Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui. Do Céu, esse nome do céu já começa diferente, né? Porque tem gente que é da terra, da água, e você é do céu. Por que esse nome do céu? Do Céu foi uma promessa do meu pai, né? Eles tentaram 3 filhos antes de mim, não morreram. E aí meu pai fez uma promessa que se desse tudo certo, meu nome seria Maria do Céu. Então, por quê? Essa promessa foi para quê? Para que eu sobrevivesse, para que eu vivesse. Os 3 anteriores morreram, né, no parto, foram processos bem delicados. 3 filhos antes de você? 3 filhos. Você é uma predestinada, então, né? Porque 3, né, antes de você, 3 filhos, os 3 tiveram, ou seja, morreram e você botou a cabeça de fora e disse, não, eu estou aqui. E eu vim para ficar, né? Aí do Céu, quer dizer que foi a promessa? Foi uma promessa do meu pai, Maria do Céu, né? E hoje eu tomo isso muito de forma providencial, né? Para a minha vida, para a minha condução de vida, né? Eu digo muito que hoje eu tenho me esforçado para ficar no meu céu, que são meus sonhos, que é meu propósito de vida, né? Que é o caminho que eu escolhi para seguir. Então esse é o meu céu. E é um céu bacana, bem florido, né? Do Céu, e você nasceu em Santa Cruz? Isso, eu nasci em Santa Cruz, morei, depois que eu nasci fui morar em Ceará-Mirim com os meus pais. E após o falecimento do meu pai, eu voltei para Santa Cruz, já tinha 13 anos, e os meus irmãos menores, né? Ficamos 5 irmãos, né? E a minha mãe, que também tinha problemas de saúde. Nossa, você era mais velha? Não. Era, porque você... não porque eu tenho um irmão adotivo que passou a ser o mais velho. Sim, mas, passou a ser o mais velho. De toda forma, fui eu que, após a morte do meu pai, assumi. Assumiu. Né? Sua mãe foi aquela pessoa que abraçava sempre todo mundo, né? Porque além de três partos antes de você foi a 4ª, né, que nasceu e sobreviveu. Aí depois de você vieram quantos? 3, né? Então ficamos 5, o meu irmão mais velho, Eduardo. Sei. E eu e mais 3, somos 5 irmãos. Tá, de uma forma ou de outra você foi a grande, o carro-chefe, né? A grande gestora dessa família. Foi. E aí sua mãe ficou com você e você começou a trabalhar. Com quantos anos? Isso. Quando meu pai faleceu... em Ceará-Mirim. Em Ceará-Mirim, né? No acidente de trabalho. Eu entendi que ali a gente havia ficado só, né? E o meu pai era quem geria toda a casa, né? Meu pai era o dono de casa, como se diz. E aí ficamos, eu, meus irmãos bem pequenos, e a minha mãe que não tinha autonomia para gerir, porque ela nunca tinha, ela geria a casa, ela não geria as demais coisas, né? E foi quando nós fomos para Santa Cruz, que era justamente onde mora a família da minha mãe. E lá eu comecei a trabalhar com 13 anos. Em que atividade? Eu digo que eu comecei a trabalhar à força, porque todos os dias eu ia ao supermercado pedir um emprego e eles não queriam, porque eu era muito jovem, e eu insisti, e eles me deram, com muita insistência, um emprego de embrulhar sabão, né? Nessa época existia um sabão
eu não lembro bem o nome, a marca, mas era um sabão preto que de barra, bem mais artesanal, que precisava ser embrulhado, né, com revistas, jornais, para poder vender. E essa era a minha primeira atividade. Mas enroladora de sabão. Isso. Embaladora de sabão, né? Embaladora de sabão. Aí depois fui promovida a tomar conta da seção de limpeza, né? Mas o meu foco mesmo eram dois. Estudar, porque eu sempre ouvi dos meus pais que era o que ia me fazer gente, né? Assim que se diz, né? Se dizia. E eu entendi que o meu futuro estava nos estudos. Então eu estudava bastante e trabalhava, porque ajudava na minha casa. Você com 13, 14 anos de idade, trabalhando como embaladora de sabão, depois como responsável pelo setor de limpeza, enquanto muitas meninas da sua idade estavam se divertindo na rua, dançando, indo para festa, como é que você se via naquele momento? Hoje eu sei que você tem orgulho, mas naquele momento, o que passava na sua cabeça? Naquele momento, assim, quando meu pai faleceu, eu me determinei a tomar conta da minha família, assumir o lugar dele, né? Isso me trouxe um peso muito grande, né? Uma criança com 13 anos assumir o lugar de um pai é muita coisa. Mas eu estava determinada a fazer aquilo, né? E aí, para mim, em momento algum eu me comparava ou ficava triste, porque eu tinha um propósito, que era ajudar a minha família, né? E daí eu lembro muitas vezes que meus colegas iam para a praça, iam paquerar e tal, e eu ficava aproveitando os horários vagos, que eu estudava à noite, né? Ficava aproveitando esses horários vagos, estudava até tarde, porque eu sabia que no dia seguinte eu não teria tempo suficiente para estudar. Então, assim, era adolescente, porém o meu foco era maior, a minha determinação era maior, né? E eles já entendiam isso, estava tudo bem. Engraçado para a gente, para o nosso telespectador, começar a conhecer. Às vezes a gente vê uma pessoa de sucesso hoje, aí diz assim, fulana tem sorte, fulano tem muita sorte, nasceu com a estrela na testa. E a gente nunca presta atenção para olhar por trás desse sucesso o que aconteceu. Quantas noites mal dormidas, ou quantos dias, como do céu acabou de falar, enquanto os colegas brincavam, ela estudava. Então, quer ter sucesso? Enquanto os outros dormem, você trabalhe. Enquanto os outros se divertem, você trabalhe. Enquanto os outros gastam, você economize. É isso para ter sucesso, né, do céu? É isso. Saber, né, para onde vai. E isso foi, de alguma forma, muito determinante na minha vida. Por quê? Porque quanto mais eu amadurecia, entendia tudo aquilo, eu me conscientizava de que não era aquele lugar que a gente merecia estar, né? Não era aquele espaço de limitação que eu queria estar, né? E todo esse processo me fez me determinar a construir uma nova história para mim e para minha família. Eu digo muito assim, que o que me fez virar a chave para empreender de verdade foi a limitação, né? Foi a limitação, foram os constrangimentos, foram as humilhações e entender que a gente merecia um lugar melhor. E como eu me via responsável por aquela família, então eu me determinei a construir uma nova história, né? E daí eu tive trabalhos, trabalhei de babá, trabalhei de empregada doméstica, trabalhei de manicure, só 6 meses, odiei, que eu não gostava. Mas trabalhei de muitas coisas, em lojas, enfim, trabalhei em muitas coisas até começar a ser professora. Isso é interessante porque, às vezes, nós, no longo do percalço da vida, nós levamos muita porta na cara. Existem muitos degraus que a gente não consegue, às vezes, naquele momento, alcançar. E isso é um exemplo para você estar dando para o nosso telespectador, quem está nos assistindo, entender que o impossível é sempre alguma coisa que não foi feito ainda. E quando você quer, você faz. E partir de onde você está, né? Muitas vezes o passo que a gente tem medo de dar ou não quer dar ou protela demais é porque a gente fica idealizando um cenário perfeito e esse cenário ele não existe. Nós vamos construir esse cenário, mas eu não vou partir do passado, eu não consigo partir do futuro, eu só consigo partir de um lugar, do aqui e agora, de onde eu estou,
né? E com as condições que eu tenho, né? O que eu tinha era trabalhar bastante e estudar também até chegar às oportunidades. E um dia minha filha me perguntou assim, eu contando essa história, ela perguntou assim, você não pensou em desistir? Você já sabia que ia ser diretora? Já sabia que ia ser palestrante? Já sabia de tudo isso? Não, eu não sabia que eu ia ser gestora, que eu ia ter um negócio que era ligado à educação. De uma coisa eu tinha certeza, que não era aquele lugar que eu merecia ficar. Não era aquele lugar que eu ia deixar a minha família ficar. Isso eu tinha certeza. Então, eu estava ali cuidando, sendo babá, sendo empregada doméstica, cuidando de uma loja, mas o meu coração estava muito lá na frente, que era no meu objetivo, que era a mudança de tudo aquilo ali, né? E isso é a diferença que existe entre o acreditar e o ter fé de verdade, né? Porque o acreditar, a gente acredita, quer ver para crer, para acreditar e tal. E a fé, você incorpora, se vê lá sem estar, né? E saboreia esse caminho, porque você sabe que vai chegar. De alguma forma, você sabe que vai chegar. Existe do céu um brasileiro, mineiro, que dizia uma coisa muito, muito bacana, uma frase que cabe muito na sua história, na sua vida. Chico Xavier dizia assim, ninguém pode voltar ao passado e fazer um novo recomeço, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso que você está fazendo. Você não chegou no fim ainda, mas você está construindo um fim. E é isso que as pessoas precisam saber, fazer, não ficar reclamando, porque quem mais reclama é quem mais fracassa na vida. E você nunca reclamou, mesmo com 13 anos, quando você estava lá atrás, no trabalho, enquanto você mesmo diz, olha, outros estavam na praça, paquerando, eu estava trabalhando ou estudando para construir minha vida. Esse legado é você que leva, é você que escreve, né? Isso. E assim, a gente precisa entender que não importa quais são as condições que eu tenho, são elas que eu tenho, né? E aí atualizar esse processo e entender, olha, eu parto daqui até que eu tenha condições melhores de fazer de forma diferente, de fazer melhor. Perfeito. Né? Mas o importante é dar o primeiro passo, né? O primeiro passo, ele é o mais difícil, mas é o definidor do processo, né? Esse primeiro passo, você falou, Madre Teresa de Calcutá, uma freira que é referência no mundo inteiro, ela, quando chegou em Calcutá para cuidar dos doentes, um oficial chegou para ela e disse, Madre, a senhora acha que vai cuidar desses 10 mil leprosos que existem aqui, doentes que existem aqui em Calcutá? Dos 10 mil eu não sei, mas se o senhor me permitir começar pelo primeiro, eu acho que eu consigo chegar em algum lugar. E é isso, a gente precisa dar sempre o primeiro passo, né? Isso, começar do começo. Começar do começo. Respirar o oxigênio que tem e seguir, né? Seguir porque a vida, né? A prosperidade na nossa vida, a saúde, o que a gente tem, a vida ela foi feita para fluir. Então, a gente precisa se movimentar em detrimento disso. Perfeito, é uma lição de vida. Olha só, eu estou batendo papo com do céu, empreendedora, empresária do setor, né, educacional. Ela está mostrando para a gente como é que pode começar do nada e transformar a vida. De uma embaladora de sabão a gestora de escola. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta contando essa história linda e maravilhosa. Olá, hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Ecopark. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de R$ 166 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga. Em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, daí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo, entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 84987190040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir,
849-8719-0040. Loteamento Ecopark, em Congaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica. Aproveita! Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CP Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CP Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, MacBooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire 5052. Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. E o Mandou Bem está de volta com a história do céu, lá de Santa Cruz, uma mulher aguerrida, empreendedora desde os 13 anos de idade. Do céu, a gente está ouvindo essa história maravilhosa que vai inspirar muita gente que está nos assistindo. São milhares de telespectadores que muitas vezes precisava de um empurrãozinho desse, precisava de ligar esse botãozinho, de mostrar que é possível, né? O sonho é possível de realizar, né? É possível, é possível. A gente precisa se determinar a isso, né? A gente precisa querer. Eu costumo dizer que sonhar grande ou pequeno, eu aprendi a dar o mesmo trabalho, mas você não precisa começar com um sonho grande. Apenas comece com um sonho, né? Pelo menos profundo, que é aquele que está no seu coração. Eu costumo dizer que o sonho é uma semente que Deus planta nos nossos corações para que a gente viva um propósito e construa as coisas com o nosso potencial. Na vida e nos negócios, como a gente está falando, de vida e de negócio, né? Esse mercado é muito concorrido, o mercado educacional, o mercado... E é muito importante que as pessoas percebam uma coisa. Quando você se propõe a ser professor, é para que você sempre entregue mais do que é pedido. Ou seja, você precisa ensinar o aluno a se tornar melhor do que o professor. E alguns professores, às vezes, ficam com medo, alguns consultores, alguns coaches, às vezes ficam preocupados se o coachinho ou se o aluno vai ficar melhor. Mas isso é que é a grande sacada. Você conhece a árvore pelos frutos que ela produz. Não é assim? Então, é importante que o professor entenda, eu tenho que dar o melhor de mim para que o aluno se torne melhor do que eu, não é verdade? Isso. E assim, o processo educativo, ele precisa ser um processo de transformação, né? De transformação dessas vidas que passam por nossas mãos, né? O CREARTE, ele tem essa visão, né? Essa visão de impulsionar o aluno para além do que, eu costumo dizer assim, do que o código, né, de barra está lá, do que o código do nosso CEP está lá. Né? Então, assim, a nossa missão, hoje a missão do CREARTE na região do Trairi é muito clara. A nossa missão é oferecer na região do Trairi um processo educativo que o pai não precisa ir para a capital, mas um processo educativo que o aluno ele vai ser impulsionado para onde ele quiser. Né? Não é esse CEP, né? A gente chama de loteria do CEP, aquela... ideia equivocada de que eu preciso estar ali, vou morrer ali, Não. O aluno ele é preparado para escolher o caminho que ele vai seguir em qualquer lugar do mundo. Em qualquer área. Em qualquer área. Né? E quando eu digo do mundo, eu me refiro porque a gente se prepara para isso. Né? Na cultura de estudos que a gente tem, no bilíngue que a gente tem. E a nossa missão é essa, é ir além. Né? Ir além. O CREARTE ele tem quanto tempo de vida já? Você começou quando? Nós temos 23 anos já. Como você começou esse complexo? Na verdade, não é mais uma escola, é um complexo educacional. Quando foi que você começou e como foi? Eu comecei... Porque nós sabemos que você não tinha condições, né, financeiras. Isso. Eu comecei, depois de todos esses trabalhos que eu passei, eu comecei a ser professora. E me pediram que eu desse aula particular em casa, né? Eu comecei a dar essa aula de reforço
E foi quando eu entendi que realmente eu era uma profissional muito querida, eu sabia do meu valor e que eu poderia mais. Foi quando eu abri uma escola de reforço. Lá em Santa Cruz. Lá em Santa Cruz, com as coisas da casa da minha mãe, porque eu não tinha nada, né? E eu e minhas 2 irmãs. E ali a gente foi ampliando do reforço para a educação básica. Então o CREARTE, ele começou de uma escola de reforço. Hoje você abrange do fundamental. Nós temos do Berçário. berçário. Nós somos a única escola autorizada pelo MEC a atender crianças a partir de 0 anos, né? E funcionamos até o ensino médio. Você vai de 0 ano até o ensino médio. Até então, o ensino médio, todos os níveis o da aluno, educação o aluno básica. sai de lá direto para o Enem. Direto para o Enem. Para a Universidade da Vida Para a também. Universidade da Vida, sobretudo. Então, hoje você abrange toda aquela região do Trairi. Isso, nós temos alunos de todas as cidades circunvizinhas, né? Especialmente da própria Santa Cruz. Hoje são quantas, você tem de manhã, a turma matutina e vespertina, né? Nós funcionamos Noturno não? Manhã Ainda e tarde, não. ainda não. Quando se tornar universidade, sim, né? Manhã e tarde nós temos todas as turmas, não é? Manhã e tarde, exceto o ensino médio. Qual é o maior pela manhã. diferencial do CREARTE? Olha, o CREARTE, o maior diferencial é a visão humanística de educação. Certo. Né? Sensacional, parabéns. A visão humanística de educação, porque essa é uma área, né, que eu tenho buscado desenvolver. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas hoje também, né, com palestras, com mentoria, e entender que o ser humano é equilibrado emocionalmente, o ser humano evoluído, né, é o ser humano que, com certeza, ele tem mais chance de realizações, ele tem mais chance de transformar vidas, de melhorar a sociedade. Eu lhe pergunto isso porque, do céu, nós sabemos que hoje as pessoas se preocupam muito em vender, matricular, vender, matricular e vender. Isso fica um looping que não acaba. Matricular e vender, vender e matricular. É no WhatsApp, é no Instagram, é o tempo todo as pessoas ligando para oferecer. E as escolas, ou qualquer segmento, não é só o educacional, é entender que você precisa entregar mais do que você prometeu. Se preocupe em entregar muito mais do que você prometeu, que naturalmente a sua fama, o seu produto, a ideia, o serviço começa a se propagar na cabeça, no coração dos outros. Tatue a imagem do seu produto no coração do cliente. Isso. Lá no CREARTE nós temos diferenciais de muito peso, né? Eu começo pelo socioemocional, inclusive esse ano nós fechamos já a parceria com um programa socioemocional, né? Muito forte no país, já é um trabalho feito lá na escola. Inclusive nós trabalhamos com a bioenergética, que é o cuidar muito do corpo e a mente. Conheço. Né? É da minha área, eu sou terapeuta bioenergética. Trabalhamos com a inteligência artificial por meio da robótica educacional, trabalhamos com o sistema de ensino que hoje é considerado o melhor sistema de ensino do país, né? E também, além disso, trabalhamos o empreendedorismo, né? Construir essa visão de empreendedor, mas de empreendedor daqui para frente, né? Desse futuro que começa hoje. E agora, em 2023, estamos iniciando um trabalho com a educação financeira. Por quê? Porque nessa minha ida aos Estados Unidos e pesquisando e entendendo os diferenciais das escolas de lá, a gente vê que eu fiquei muito emocionada, porque quando eu entendi isso na universidade, o CREARTE só faltava educação financeira. Então, por isso que esse ano a gente fecha com a educação financeira. Por quê? Porque a gente acredita que esse aluno que a gente prepara aqui, a gente precisa preparar esse aluno para um futuro de muitas mudanças, de muitas questões que nós ainda não conhecemos. Então, a gente tem que fazer uma base muito bem preparada, com essa perspectiva de que o futuro ele começa hoje e nós já estamos cuidando muito bem dele. Bacana demais conversar com você e mostrar que nós temos uma escola no interior do Rio Grande do Norte, em Santa Cruz, lá na região do Trairi, que manda bem pra caramba. E você manda muito bem na gestão. Eu quero dizer já de antemão que essa aí vai ser uma patrocinadora do nosso programa, uma referência
na educação do estado do Rio Grande do Norte, e ela está desbravando aí esse mundão de gente. É muito importante e muito bom, a gente fica orgulhoso de um trabalho que eu lhe conheci uma vez em São Paulo, você já participando de uma feira há uns 7 anos mais ou menos, né? Eu estava lá em São Paulo quando você me abordou, no aeroporto, inclusive. No aeroporto. E nós ficamos conversando de lá até chegar aqui. E ela já estava, não era engateando, ela já estava buscando, devorando conhecimentos, porque é fundamental que toda e qualquer profissão aprenda, por exemplo, o mercado financeiro, ou seja, a educação financeira e o empreendedorismo. Primeiro que um país rico é feito por empreendedores. E não adianta você ser empreendedor se não souber gastar, se não souber economizar. É muito importante que o garoto saia de uma faculdade, ou saia de uma escola para ingressar numa faculdade, sabendo o custo do dinheiro para ele. Sabendo, por exemplo, mesada. Eu nunca dei mesada para minha filha, eu sempre paguei um salário para ela, R$10. E eu tinha muito explícito na geladeira. R$2,50 se ela não deixasse nenhuma luz acesa do quarto, nem da sala. R$2,50 se não deixasse as toalhas molhadas em cima da cama. R$2,50 se não precisasse da gente mandar ela fazer os trabalhos dela, os deveres de casa. E R$2,50 se ela não reclamasse dos 3 anteriores. Essa é a educação financeira lá de casa que tinha com ela. E deu certo. Então, assim, é preciso que a gente eduque. Nas escolas precisam colocar o empreendedorismo, porque ensinam português, matemática, história, geografia, ciências e tal, línguas, mas é preciso ensinar que depois do ensino médio, depois de uma universidade, você está com canudo na mão e muitas vezes desempregado. E se você não tem a veia empreendedora, você não consegue, você às vezes consegue passar a responsabilidade para a escola, quando na verdade a responsabilidade é sua que não conseguiu aprender o empreendedorismo, aprendeu a inovar, né? Olha, Jussi, eu desenvolvo uma mentoria, se chama Acelere, né? E enquanto mentora e terapeuta, eu fico vendo o quê? Uma das maiores dores das pessoas é financeira. E são dores que têm vínculo direto com a criança, né? Então, assim, quando eu olho para isso, e que são finanças que são definidas pelas questões emocionais. Quem define o rumo das nossas vidas são as questões emocionais, inclusive as finanças. E é por isso que a gente tem olhado como o olhar da escola, do CREARTE, para olhar esse emocional, para que ele seja fortalecido. E esse emocional fortalecido, ele tenha condições de direcionar empreendimentos, direcionar finanças, prosperidades. E eu costumo dizer isso aos meus alunos, olha, não interessa em que você quer empreender, se é na carreira de concursos, se é no empreendimento em si, não interessa. O fato é que você precisa ter inteligência emocional para se posicionar e você precisa, sobretudo, entender qual é o sentido que o dinheiro faz na sua vida, que a nossa cultura emprega sentidos muito equivocados. 3 perguntas rápidas. Qual é o Instagram do CREARTE? @CREARTEOficial. Certo. Qual é o WhatsApp de contato que alguém que está nos assistindo queira fazer a matrícula, qual é? 99682-0400. Se você olhar para trás agora, pudesse voltar o filme, faria tudo outra vez? Faria tudo outra vez. Não se arrepende de nada? Não. No passado? Não me arrependo, porque na verdade a maturidade que eu tenho hoje foi por tudo que eu passei, né? Eu só agradeceria mais pelos desafios, porque hoje entendo que os desafios vêm para nos fazer crescer, não é para nos destruir. Exatamente. O couro fica grosso. Fica mais sábio também, né? Aplaudir essa mulher empreendedora do céu, você é uma excelente referência para muita gente. Quero dizer para você, muito obrigado por participar do Mandou Bem, de coração, que sua história inspire muitas outras pessoas e que possam continuar empreendendo e mudando vidas. O Mandou Bem é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Se perdeu algum programa, vai no YouTube, que está lá na íntegra para você assistir. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: loteamento Ecopark, vendas exclusivas LL Imóveis, a sua imobiliária. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone e WhatsApp: 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp: 98730-2020.
casadoboné.com.br.